que, né, por enquanto só tem a gente aqui, eu queria compartilhar algumas coisas básicas aqui dentro do GE para vocês se ambientarem um pouquinho. Bom, ontem eu expliquei um pouco dessa área do lado esquerdo, que ela fala dos scripts que a gente vai escrevendo e salvando. E aí a gente tem essa parte que são os repositórios, que são como se fossem uns diretórios que vai contemplar cada tipo de código que eu vou criar. Então aqui eu criei, né, um diretório sobre o curso Empodera Gel. E aí eu vou querer que vocês criem também um diretório para vocês. Eu não sei se vocês vão acompanhar junto comigo, mas quem estiver acompanhando, acho que seria interessante só fazer essa ambientação aqui. Ou então eu posso fazer um outro diretório e aí vocês já vão ter essa noção. Então aqui eu criei um diretório com o nome de Empodera Gel, né, pelo mini curso. E aí eu tenho 3 scripts aqui dentro dele. Então, vou criar um diretório aqui, um diretório que a gente não vai utilizar, só para vocês verem como que a gente faz esse processo. Então, eu venho aqui, eu clico aqui em New, escolho a opção de repositório, e aí ele vai perguntar para mim qual o nome que eu quero dar para esse repositório. Eu vou escrever aqui Empodera Gel 2, é porque já tem um aqui, né, que eu escrevi. É bom estar utilizando. É bom não utilizar caracteres especiais aqui nessa opção. A gente deixa, como a gente tem utilizado nas variáveis, separação por underline, e vai dar tudo certo. Aí a gente vai criar. Clica em Create. E aí você viu que ele já criou aqui o diretório. Então, feito isso, a gente pode estar armazenando um script novo aqui dentro desse diretório. Então, nesse caso, o que a gente faz? Vou clicar aqui no meu repositório e venho aqui nessa opção de reset, deixa eu ver, clear script. Aí ele me dá um script novo. Então aqui eu vou só mostrar para vocês como que vocês salvam um script novo dentro do diretório. Então aqui eu vou colocar 01, colocar as 2 barras, que é um comentário, 01 script modelo. Não vou escrever muitas coisas, porque é só para vocês terem uma noção. E aí eu vou vir aqui em Save As, no caso a opção de salvar como, e vou estar indicando para ele qual lugar que eu quero estar salvando esse script que eu acabei de fazer. E aí eu preciso dar um nome para esse script. E aí eu vou colocar script 01 empodera. E aqui ele está dizendo que ele ia salvar no diretório desse café TC, mas eu vou salvar aqui no Empodera Gel 2. Escolho ele e dou OK. Então, pronto. Já temos um script salvo aqui. Como que a gente faz para acessar ele se eu tiver em qualquer outro script? Para eu poder ver o script que eu criei, basta que eu clique aqui em cima dele. Essa opção aqui dessa pasta, desse diretório, a gente não tem como trocar o nome. Então, uma vez que você cria, esse vai ser o nome que vai ficar para esse diretório. Agora, você pode estar apagando ele, você pode ver algumas configurações aqui com relação a compartilhamento desse repositório. E eu vou mostrar aqui quando eu for compartilhar esse repositório que eu fiz para o curso com vocês. Então, vou dar OK aqui. E aqui dentro, né, da área do repositório, a gente pode estar excluindo o script que a gente criou. Clicando aqui nesse delete e ele vai perguntar se a gente quer mesmo deletar e vai apertar no delete. Vou deixar aqui só para ficar como exemplo. Então, uma das opções que a gente tem é de compartilhar esse diretório, como eu falei para vocês. Como é que eu vou fazer isso? Basta que eu clique aqui nessa engrenagem e aqui ele vai mostrar para mim
qual é o e-mail do dono, né, desse diretório, que no caso é o meu. Eu posso adicionar mais uma pessoa aqui nesse diretório, escolher qual é o tipo de vínculo que ela tem com ele, se é leitor, se é uma pessoa que também vai escrever. Clico nessa opção aqui. Se esse diretório for algo público, eu posso clicar nessa opção para dizer que qualquer pessoa pode acessar ele. Então, se eu passar o link para vocês e vocês forem repassando para outras pessoas, elas também poderão ter acesso a esses scripts que a gente está criando aqui. Então, como é essa a intenção do curso, né? Então, eu vou clicar aqui, dizer que qualquer pessoa pode ler, e aqui ele vai me dar mais opções com os links. Então, vou copiar aqui esse link, vou dar OK, e agora eu vou estar compartilhando bem aqui com vocês. Pronto. Então, eu queria explicar essa parte só para vocês terem um pouco de noção, porque eu acredito que possa não ter ficado muito claro e também não devo ter falado muito a respeito, então você já tem essa noção agora. Então, agora a gente vai começar a prática, né, com o Sentinel-2. Basta que eu clique aqui. Ó, tá vendo que aqui ficou 1, 3 e 2? Então, eu posso ajustar isso aqui só para deixar organizado os arquivos dentro do meu diretório. Então, eu vou clicar aqui e vou trocar de 3 para 2. Dá um Enter. Pronto. A gente está aqui na prática do Sentinel. E pronto. Aqui a gente vai ter. Vocês querem que eu dê um zoom aqui na minha tela? Fica melhor para vocês? Aumentar o texto ou eu posso continuar de como tá? Aumenta um pouco, por favor. Tá bom assim? Ou aumenta mais um pouco? Fica bom assim? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Tá, pronto. Então tá. Ontem a gente fez um código. Na verdade, a gente foi lendo um código que já estava pronto. Hoje eu vou trazer uma outra abordagem, né? Que eu vou tentar escrever o código. Pode ser que eu erre algumas vezes, porque nem todas as funções e as palavras ficam gravadas na cabeça. Quanto mais a gente vai praticando, mais a gente vai relembrando, né? As funções e as variáveis. Então, eu vou criar aqui com vocês. Ontem, se vocês estão lembrados, a gente utilizou uma região de interesse criada através dessa geometria. Mas hoje eu vou utilizar um asset, que é o que eu expliquei ontem. O que é o asset? Ele pode ser um shapefile, pode ser uma tabela, pode ser uma imagem que você insere aqui para dentro da plataforma. Então, como é que eu faço isso? Apesar, deixa eu ver onde é que tá. Deixa eu só ver onde é que tá aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que é portfólio. Deixa eu só ver se eu tenho mesmo dados. Shapefile para. Não. Ah, eu vou botar o do Pará. Deixa eu ver se eu tenho municípios. 2020. Tenho, beleza. Então, como é que eu faço? Para poder inserir o Shapefile com todos os municípios do estado do Pará. Basta que eu venha aqui em New, vou clicar aqui na opção Shapefiles e aqui ele já te dá umas informações de quais arquivos você vai precisar para subir esse shape. Então, você precisa ter esses 4 arquivos, SHP, SHX, DBF e o PROG, ou você pode subir todos esses 4 zipados. Então, o que eu vou fazer? Vou ver qual é o tipo de informação que eu tenho. Vou clicar aqui em Shapefile, vou clicar na opção Select e vou procurar aonde que eu tenho esses dados. Vou vir aqui no meu C, tá aqui em Portfólio, Dados, Shapefile, Pará. E aqui eu vou selecionar os arquivos do município do Pará.
Então, eu posso fazer da seguinte maneira: vou clicar em cada um deles, porque eles não estão zipados, mas se você zipar é até melhor, para não dar nenhum tipo de erro. Veja que eu estou selecionando aqui 5 arquivos: CPG, DBF, PROD, esse outro aqui que ele deve ter um SHX e um outro o shape. Então, eu vou pedir para abrir. Eu cliquei com Ctrl e fui selecionando cada um. Agora eu vou abrir. E o que que acontece? Eu selecionei todos esses porque ele diz quais são as extensões que são permitidas. Mas caso eu tivesse selecionado alguma coisa que ele não aceitasse, ele ia me dar um erro. Então agora ele vai subir aqui para dentro da plataforma esse shapefile com os municípios do Pará, com esse nome aqui. Mas eu posso estar trocando esse nome. Mas eu vou deixar aqui dessa forma mesmo. Aqui eu não preciso fazer nenhum tipo de alteração e vou pedir para ele carregar. Aí aqui na aba dos testes, ele vai mostrar como tá essa submissão desse arquivo que eu pedi para ele subir. Tem algumas informações aqui. Dá uma estimativa de tempo, de quanto demora para poder subir. E aí a gente precisa ficar aguardando. Deixa eu ver aqui. Então, enquanto está carregando, a gente vai fazer o seguinte. Para começo do nosso código, a gente vai criar uma variável que é da região de interesse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar vou digitar a palavra-chave var, que corresponde à variável, e vou dar o nome de município de, sei lá, Cametá. Município de Cametá. Eu vou explicar para vocês por que eu vou fazer dessa forma. Deixa eu ver se já subiu aqui. Para. Pronto, agora subiu. Uma vez que ele dá essa imagem aqui azul, que ele diz que ele subiu a tabela e deu tudo ok, o que vai acontecer? Eu venho aqui na aba dos assets e clico nessa opção de refresh, que ele vai mostrar para mim uma tabela atualizada dos assets que eu subi. Então, ele está bem aqui nessa opção. Uma vez que eles estão aqui na plataforma, eu preciso colocar eles dentro do meu código. Como é que eu faço isso? Basta eu clicar nessa setinha, que ele está dizendo que vai importar para dentro do meu script. Quando ele joga aqui para dentro do script, ele vai aparecer aqui nessa parte. E ele vai aparecer com o nome de table, porque a plataforma reconhece esse arquivo como uma tabela. Então, eu posso trocar o nome. Posso escrever municípios Munipará, que são os municípios do Pará. Então, vou dar OK. Ele diz que não pode ser renomeado, mas no final ele renomeia. O que a gente pode fazer aqui dentro do GE com essas informações? A gente pode clicar bem aqui nessa opção, nesse link, e aqui ele vai descrever para você esses dados que você acabou de subir. Vai mostrar onde que ele está localizado geograficamente, ó, como que ele se apresenta, e vai também colocar um atalho para você poder acessar esse shapefile. E aqui ele vai mostrar as opções que tem na tabela de atributos desse shape. Então a gente vai ter a área, o código do município e o nome do município. Ele tá dessa forma aqui porque eu acho que eu devo ter alterado esse shape. Mas então a gente pode se guiar com essas duas informações, do código do município e do nome do município. Por quê? O que a gente vai pensar agora? Assim como se a gente estivesse trabalhando com SIG,
a gente já tem o shape todo do estado do Pará com os municípios, mas eu não vou trabalhar com todos os municípios. Vou trabalhar só com um deles, então vou ter que fazer uma filtragem. Então, para isso, eu posso estar utilizando essa coluna que tem o nome dos municípios, só que, como a gente pode perceber, aqui dentro do GE, eu acho que eu não cheguei a comentar, mas eu vou enfatizar agora, eles fazem diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, se você escrevesse Abaetetuba com letra maiúscula, na hora de fazer a filtragem, ele não ia encontrar, porque não é assim que consta aqui dentro da tabela de atributos. Então, uma das melhores opções para que não ocorra nenhum erro é a gente trabalhar com o código do município, por exemplo. Ah, mas como é que eu vou saber qual é o código do meu município que eu vou estar trabalhando? Eu vou ter que pesquisar aqui na tabela toda? Não, eu posso vir aqui na internet e procurar por exemplo, qual foi o município que eu escolhi? Deixa eu ver. Cametá. Vou botar aqui, Cametá, código IBGE. Bem aqui. Cadê? Bem aqui ele já informa, ó, Pará, Cametá e tal. E aqui ele já dá o código do IBGE da cidade de Cametá. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou voltar para cá, vou deixar bem aqui embaixo, só para eu não. Bem aqui, só para não perder. Que esse é o código de Cametá. Então, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar essa variável, Muni-Pará, que eu importei aqui para dentro, e eu vou trazer ela para cá, para dentro da variável município de Cametá, onde eu vou dizer que esse Muni Pará, eu quero fazer uma filtragem nele. Então, eu vou colocar filter, abro parêntese, coloco filter, ponto ec. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero, eu quero informar que eu quero fazer uma filtragem aonde o código do município seja igual ao código de Cametá. Então, eu venho aqui, vejo como ele está colocando na tabela de atributos a informação do código do município, copio aqui esse nome, trago para cá. Coloco entre aspas simples, dou uma vírgula e coloco o código de Cametá. Posso dar o Ctrl V. Pronto. E agora eu vou pedir para rodar. Então, uma vez que eu peço para rodar, não acontece nada, porque eu não estou pedindo nenhuma informação sobre, sobre essa variável que eu acabei de criar. Então, eu posso estar visualizando essa variável para ver se realmente corresponde ao município de Cametá. Como que eu vou fazer isso? Então, para a gente visualizar, arroz, ver o seguinte, eu venho com a palavra-chave map, add, layer. Isso aqui, gente, pode parecer que agora eu já sei, mas na verdade foram muitas vezes escrevendo e aí ficou salvo na cabeça. Então, aqui, eu posso fazer um Ctrl espaço e apertar novamente um Ctrl espaço, que ele vai colocar algumas informações que eu preciso para poder visualizar essa camada aqui do município de Cametá. Então, ele pede primeiro para a gente um objeto, que é esse que a gente acabou de criar, essa variável, eu trago ela aqui para dentro, pede um parâmetro de visualização, que são algumas informações de como eu vou montar para que esse município apareça. Nesse caso, a gente pode deixar só assim, com essas chaves, aberta e fechada, e pede um nome para essa camada, para ficar aqui na hora que a gente colocar no nosso mapa. Então, vou colocar, entre aspas, já que é um texto, município de Cametá. Para. Essas opções a gente pode estar tirando aqui. E aí eu vou dar um run. Bom, ele apareceu aqui, mas ele não levou a gente
para a parte do município, né? Ontem, quando a gente fazia todas as análises, ele geralmente colocava a gente em cima do município que a gente estava trabalhando, da área que a gente estava trabalhando. Como é que eu faço para que isso aconteça? Centralizar, deixa eu colocar aqui, centralizar um objeto. Então, a gente vai ter que usar a opção map, ponto, center, object. Ele vai dizer o que ele precisa para utilizar essa palavra-chave. Então, ele vai precisar de um objeto, que vai ser o município de Cametá, e um valor de zoom para ele, que a gente vai colocar o valor de 10. Agora, quando eu der Ctrl Enter, ele já coloca bem em cima do município para a gente. Pronto. Então, agora a gente sabe que realmente se trata de Cametá. Posso até usar um aspecto, clicar em cima aqui do município e ele me dá alguma informação. Geometria, as coordenadas, a lista de coordenadas, algumas propriedades. E aqui nas propriedades a gente pode identificar que se trata mesmo de Cametá, ele mostra a área, o código do município. Então, um aspecto serve para a gente poder pegar algumas informações, né, das áreas que a gente está trabalhando, quando elas já estão plotadas aqui no mapa. Bom, agora eu vou só colocar o ponto e vírgula para deixar bem limpinho o nosso código. Agora que a gente já tem a área de estudo definida, o que a gente pode estar fazendo? Na verdade, aqui nas camadas eu queria mostrar que ficou o nome que a gente escolheu, ó, município de Cametá, Pará, município de Cametá, Pará. Então, agora a gente vai escolher a coleção que nós vamos estar trabalhando. E essa coleção, agora, vou colocar um comentário, inserir coleção e realizar filtragem. Então, a coleção que a gente vai estar utilizando hoje vai ser a do Sentinel-2. Então, vamos ver aqui um pouco sobre as informações dessa coleção. Vou pedir para ele traduzir. Ele vai dizer que essa coleção ela tem imagens que são disponíveis desde março de 2017. Disse também para a gente olhar um pouco a coleção harmonizada. Essa coleção harmonizada é uma coleção que apresenta os dados de 2022 ajustados com os dados dos anos passados, ou seja, dá para a gente fazer uma melhor análise. Mas como a gente só quer fazer um exemplo, um modelo, então a gente pode usar essa aqui sem problema algum. Ele dá algumas informações, o que foi a missão Sentinel, o que ela monitora, tudo aquilo que eu já comentei ontem com vocês. E aqui a gente vai ter as opções de mostrar as bandas que estão presentes nessa coleção, né, B1, B2, B4, e as propriedades dessa imagem. Então, aqui nas propriedades é importante que a gente observe essa propriedade aqui, Cloud Pixel Percentage. Por que ela é importante? Porque ela vai apresentar a porcentagem de sombras, de nuvens, que eu tenho dentro de cada uma das imagens. Assim como a gente viu para o Landsat ontem, só que aqui no Sentinel muda o nome, até porque é um outro tipo de satélite. Então, eles usam essa informação para poder filtrar com relação à porcentagem de nuvens. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C aqui, vou voltar para o inglês e vou fechar. Então, eu vou colar aqui. E aí, para facilitar a vida, eu posso vir aqui nessa opção e clicar nesse Snippet Collection, que é aquele atalho que ele já cria para essa coleção. Então, eu vou dar um close, vou criar uma nova variável, onde eu vou chamar ela de coleção S2, igual, e aí eu vou colar o código que a gente tem lá em cima. Então, até aqui, a gente tem todas as imagens do Sentinel, sem nenhum tipo de filtragem. Agora, eu vou dar um espaço
E só para melhor organização do código, eu venho dando tab, coloco o ponto para poder realizar as filtragens necessárias. Então, primeiro eu vou filtrar pela data que eu quero. Então, vou usar a função filter date e vou inserir as datas que eu quero trabalhar. Então, vou colocar de 2020, 01, janeiro de 2020 até. Eu posso só copiar isso aqui, colar aqui e fazer as alterações. É 2022, botar agosto, 30, 30 de agosto. Então, eu vou dizer que eu quero filtrar essa coleção no período de janeiro de 2021 até agosto de 2022. Agora, eu vou colocar aqui a opção de filtrar pelo percentual de nuvens. Então, posso estar colocando a função filter igual, quer dizer, filter, parênteses, filter igual, esse é que significa equals. Como é que eu sei isso aqui dentro da documentação? Equals. Ó, bem aqui. Deixa eu ver. Equals, esse daqui é maior que, esse daqui é menor que, esse aqui é não igual, mas não seria essa a tradução, mas é diferente no caso. Então, eu estou dizendo que eu quero, na verdade, não vou dizer que eu quero igual, porque eu não quero uma porcentagem específica de nuvem, eu quero menor. Então, vou utilizar esse aqui. Less than. E aí, aqui eu vou colocar as informações necessárias. Eu preciso passar aquela propriedade que corresponde às nuvens do Sentinel, que é esse Cloud Pixel Percentage. Colo aqui, ponho uma vírgula, e aqui eu vou passar a quantidade, e agora eu vou colocar a quantidade de nuvens que eu quero, né? Eu quero menor que 5% de nuvens. Pronto. Além disso, se a gente fizer o código até aqui, vai me dar imagem para todos os lugares, né, que eu tenho disponível, porque eu não estou filtrando uma área de interesse que eu quero que sejam aplicadas essas imagens. Então, eu vou colocar agora o filter bounds. E aí eu vou dizer que eu só quero as imagens que toquem na minha área de estudo, que é o município de Cametá. Então, coloco aqui, município de Cametá, e venho aqui embaixo, escrevo print. Por quê? Porque eu quero que ele mostre para mim as informações dessa coleção que eu estou utilizando. Coleção utilizada. Isso aqui, essa primeira opção é só para deixar o código mais organizado, mas a gente poderia só colocar print call 2, que já ia trazer essas informações. Acho que você coloque aqui, vamos pedir para ele filtrar, e para ele rodar o código. Bom, tá computando, ele achou 36 imagens. Features, bem aqui. 36 imagens. E aí, agora, o que que a gente pode fazer? Ontem, a gente não viu a parte do cálculo da função. Então, eu vou agora introduzir uma função nesse nosso código. Para isso, eu vou pegar aqui a função que já está criada nesse outro código do Sentinel, do meu Satbank. Vou colocar a função antes da minha coleção. Então, deixa eu tirar do comentário e tentar explicar para vocês aqui a função. Então, eu vou criar aqui uma função que ela vai ter o nome de índices. E essa função ela vai agir numa imagem.
tá? A gente coloca aqui image. Podia ser um i também, mas eu vou deixar image. E agora eu tenho que passar os argumentos para essa função. Na verdade, aqui eu passei os argumentos, agora eu preciso passar as declarações. Então, se são de índices, um dos índices que eu vou utilizar, na verdade, o que eu vou utilizar hoje é o índice do NDVI. Então, eu preciso criar uma variável que vai ter o nome de NDVI, aonde eu vou fazer o cálculo do NDVI. Como que eu faço isso? Então, eu vou fazer o cálculo em cima de uma imagem, e aqui dentro do GE, como o NDVI é uma diferença normalizada, ele já traz aqui a opção de você utilizar ela por um código padrão, que é esse Normalized Difference, bem aqui. Então, você não tem que fazer todas aquelas contas matemáticas aqui, você pode fazer se você quiser, mas ele pode automatizar esse processo dessa forma. Então, a gente vai colocar aqui essa função, normalize difference, e vai ter que passar aqui quais são as bandas que eu preciso para fazer esse NDVI, né? Então, vamos ver aqui qual é a fórmula do NDVI para o Sentinel mais. NDVI, ele vai utilizar a banda 8 e a banda 4, infravermelho próximo e vermelho. Então, ok. Então, aqui vai vir a banda do infravermelho próximo. Ah, mas eu não sei de cabeça quais são as bandas do Sentinel. Então, eu posso voltar aqui na pesquisa, abrir o catálogo do Sentinel e ver aqui. Ah, o infravermelho próximo, NIR, é o B8. E o vermelho é o B4. Então, aqui eu vou colocar B8, B8, e aqui eu vou só tirar essa parte e aproveitar, B4. E aí eu vou pedir para que depois que ele faça esse cálculo do NDVI, ele renomeie para NDVI. Porque se eu não fizer isso, quando ele adicionar essa banda que eu estou criando, ela vai vir com o nome de ND. Então, para que fique mais organizado, a gente pede para ele fazer essa renomeação. Então, a gente pede para que ele renomeie com o nome de NDVI. Para finalizar a nossa função, a gente vai dizer que ele então vai retornar uma imagem aonde eu vou adicionar bandas. Por quê? Porque eu acabo de criar uma banda aqui com o nome NDVI, que foi o nome que a gente deu aqui. E aí uma outra propriedade importante são essa função aqui de copy properties. Por que ela é importante? Porque quando a gente utiliza ela aqui nessa função, ela faz com que eu não perca informações, por exemplo, da aquisição da data dessa imagem. E se eu for querer fazer futuramente algum tipo de análise de gráfico dentro do próprio GE, é importante que a gente tenha essas informações. Então, eu peço para ele copiar as propriedades dessa imagem, utilizando essa propriedade, que é o System Time Start, que está relacionado, né, à aquisição, à data de aquisição da imagem. E aí eu posso fechar aqui essas chaves. Então, pronto. Isso aqui já é uma função para o NDVI, já temos essa função. E agora, como que eu posso adicionar essa função aqui dentro da nossa coleção? Eu posso vir aqui, colocar um ponto map. E aí, o que que eu faço? Eu peço para ele fazer um map com a função índices, que foi o nome que eu criei. Só tem um índice, eu vou deixar índice. Pronto. Então, o que que esse map vai fazer? Ele vai pegar cada imagem que eu tenho na minha coleção e vai adicionar o cálculo do NDVI em cada uma dessas imagens. Só que para que eu não tenha o trabalho de fazer, por exemplo,
se eu for utilizar 36 imagens, seria um trabalho absurdo fazer isso manualmente. Então, para que ele faça isso de uma só vez, eu utilizo essa função map e coloco o nome, que é o índice que eu criei aqui. Então, com isso, cada uma das imagens, cada uma dessas 36 imagens vão ter mais uma banda aonde será a banda do NDVI que eu calculei. Mas eu vou tirar daqui porque eu quero mostrar para vocês que vai ter diferença. Vou deixar ponto e vírgula aqui. A gente já tem essa coleção, tranquilo. Aí agora a gente vai fazer uma nova variável, aonde eu vou ter a coleção S2 com NDVI. Então, como é que eu faço isso? Basta eu pegar a coleção antiga e fazer um map com o índice aqui, com a função índice que eu criei, índice. E agora eu vou pedir para dar um print nessa coleção nova. Então, basta que eu copie esse link. Vou pedir para image, load image asset in the way not found. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. NDVI. Image collection, image long. Deixa eu ver se eu passar o map aqui, como é que fica. Né? Vamos lá, para esses erros que acontecem. Tem uma função índice que vai gerar uma imagem, eu crio a variável que é o NDVI, e onde eu tenho uma imagem que eu vou realizar a diferença normalizada com a banda B8 e a B4, eu vou pedir para renomear com NDVI. No fim, eu peço para que essa imagem seja adicionada à banda NDVI, copiada as propriedades dessa imagem. Deixa eu ver se eu fazendo isso funciona. Image longe adjacent. NDVI não foi. Não estou utilizando o asset. Tá. Vamos esquecer um pouco a função e mostrar outra forma que eu posso estar fazendo esse NDVI. Então, para fazer esse NDVI, eu posso criar uma variável, onde eu vou falar, vou escrever NDVI coleção S2. Criei essa variável e agora eu vou pedir que ele faça sobre a coleção S2 uma diferença normalizing difference assim, uma diferença normalizada com as bandas B8 e B4. Vamos ver se vai funcionar aqui agora. Então, ver o seguinte. Inicialmente, essa doja é uma função. Tá? Como eu não estou recordando por que está dando esse erro, vou tentar abrir aqui algum outro código que eu já tenho para ver onde que eu posso estar errando.
Deixa eu ver aqui. Mestrado. Não. Saúde. Vamos ver aqui. Não. Mais da ponte. Superciliar. Funcionalidades. Tá, criei a variável, pedi para renomear, retornei. Pedi para fazer o map ou índice. Deixa eu ver. Função índice, eu vou copiar até aqui. Copiar restante e para retornar. Função índice, trazendo para assim. Tem a variável NDVI, cria uma imagem, V8P4, NDVI, peço para retornar uma imagem, adicionar o NDVI que eu tenho. Que eu posso retirar, copiar essa opção. Vamos ver se agora vai dar certo. Isso. Qual é o seguinte? Vídeo collection name. Boa viagem. E um vídeo assistir. Que ele tá dando erro pra gente, dizendo que ele não tá encontrando esse NDVI da imagem. Você prende aqui? Tranca. Na coleção. Tem a collection, ver, NDVI, vídeo, lives, NDVI mais falado. Edge. Não. Eu vou pular essa parte, vou ver o que que pode estar acontecendo para estar dando esse problema e depois eu mando para vocês alguma informação sobre isso, porque eu ainda não tinha visto esse tipo de erro aqui com relação ao NDVI e caso eu fique aqui batendo a cabeça para saber o que realmente pode estar acontecendo, a gente vai perder um bom tempo. Então, eu vou passar aqui essa opção para tirar os índices, mas eu vou deixar o código que vai estar funcionando o NDVI para vocês. Mas vamos dar continuidade aqui, então. Deixa eu tentar reorganizar as ideias. Então, agora a gente tem uma coleção S2 do Sentinel, com essa filtragem de data, com essa filtragem também do percentual de nuvens, e fazendo essa filtragem das imagens pelo município de Cametá. Então, agora eu vou pedir para visualizar essa coleção. Para visualizar, a gente vai usar um map de layer. Vai colocar aqui a coleção S2, que é a coleção que a gente quer ver. Eu acho que é uma forma, assim, um pouco roubada, mas que ajuda para a gente, quando a gente não sabe muito
colocar todas as informações dos parâmetros de visualização. Então, a gente pode colocar uma chaves aberta e fechada, e a gente também coloca o nome dessa camada que a gente vai criar. E o que é essa camada? Vai ser a coleção Sentinel-2. E aí eu peço para ele dar um run. Então, quando a gente utiliza o parâmetro, quando a gente não passa nenhum parâmetro de visualização para ele, ele entrega para a gente uma imagem assim, toda escura, toda preta. E aí, novamente, a gente está vendo uma imagem que cobre a nossa área de estudo, mais do que deveria. Por que isso acontece? Porque aqui ele está mostrando só a coleção das imagens. Eu não estou fazendo recorte para a minha área de estudo. Eu estou mostrando as imagens que intersectam a minha área de estudo. Então, o que eu vou fazer? Para eu poder ajustar a visualização, basta que eu venha aqui nessas camadas, clique aqui na engrenagem e eu possa estar fazendo de uma forma mais prática, escolhendo as bandas que eu quero trabalhar. Então, vou colocar aqui a banda 4, a banda 3 e a banda 2. E aqui eu vou colocar o stretch de 100% e pedir para ele aplicar. Agora a gente já tem essa imagem aqui. Uma imagem de cor verdadeira. Posso pedir aqui para mexer novamente nessa visualização. E aí, uma vez que eu escolho esse parâmetro de visualização, que utiliza as bandas 4, 3 e 2, que entrega para a gente a composição verdadeira, eu posso estar importando esse parâmetro, e aí essa importação ela fica armazenada aqui, junto com aquela tabela que eu importei, e eu posso criar um nome. Eu vou colocar vis RGB 1. Não, só RGB. Pronto. Eu dei um enter e aí vocês conseguem perceber que ela é uma nova variável, aonde ele diz que está utilizando as bandas 4, 3 e 2 e vai desse range aqui da escala da imagem. Então, eu venho aqui embaixo e ao invés de deixar essas chaves, basta que eu coloque aquele nome que eu troquei lá em cima para aquela variável de parâmetro de visualização. Seria vis RGB. Como a gente pode saber se vai funcionar mesmo? Porque lá em cima, como a gente trocou o nome e ficou denominado como variável, uma variável, ela fica em roxo quando ela fica armazenada aqui, né, no Unilash. Então, quando a gente colocou o nome, apareceu assim também. Então, basta que a gente dê um run e ele vai mostrar essa imagem pra gente da mesma forma. Do mesmo jeito que a gente deixou. Posso estar mexendo em algumas modificações aqui do ganho. Então, o que a gente pode estar fazendo agora, depois dessa opção? Aqui a gente tem uma coleção de imagens. E com a coleção não dá para a gente fazer o recorte para a nossa área de estudo. A gente só faz recorte com a ferramenta Clip. Então, eu vou ter que transformar essa coleção, ou eu posso retirar uma imagem dessa coleção, ou eu posso trabalhar com uma mediana. Então, vou criar uma variável com o nome de mediana, call S2, mediana da coleção S2. E agora a gente tem que se atentar a uma coisa. Aqui era uma coleção de imagens. Quando eu faço esse processo de transformar numa mediana, eu estou trabalhando com apenas uma imagem, onde essa imagem será representada pelos melhores pixels de toda a coleção, de todo esse período que eu estou trabalhando, com essas informações. Como é uma imagem menor de 5% de nuvens e que trabalha nesse período de janeiro até 2022.
Então, aqui eu transformo a coleção numa imagem mediana e peço para ele clipar, fazer o recorte para a minha área de estudo, que é o município de Cametá. E peço também para visualizar. Basta que eu copie esse código de visualização. Deixa eu ver aqui. Visualizar coleção. E aqui é transformar a coleção em uma imagem mediana. Agora, vou visualizar a mediana. Eu vou copiar aqui, vou copiar essa visualização, já está aqui. E agora, ao invés de coleção S2, como eu quero visualizar a mediana, eu preciso usar a variável que eu criei ela. Eu venho aqui, copio essa opção, colo aqui. Eu posso deixar o mesmo parâmetro de visualização, que eu não fiz nenhuma alteração, basicamente. E ao invés de coleção, eu vou colocar aqui mediano. Quando eu carrego aqui dentro do meu mapa, eu saiba que um corresponde à coleção e o outro vai corresponder à mediana. Então, Ctrl. Bom, então, aqui a gente vai ter o município, aqui a gente vai ter a visualização da coleção e aqui só da mediana, que pega a área, né, de estudo, que no caso é o recorte já da imagem para esse município. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Mínimo e máximo. Ó, mexi nesse mínimo e máximo, agora a imagem está um pouco mais viva, né, pra gente. O que eu posso fazer? Eu posso importar novamente essa visualização. Então, eu posso vir aqui, eu excluo essa visualização antiga, do OK, e coloco, substituo o nome que eu estava usando, vis RGB. Agora, quando eu rodar o meu código, ele já vai vir com essas alterações que eu fiz por último. Ó. Então, a imagem já está pronta. Mas é importante lembrar que, se eu for exportar essa imagem, ela pode vir, dependendo das bandas que eu vou estar utilizando, ela já pode vir com essa organização da cor verdadeira, ou ela pode vir com todas as bandas que eu tenho dentro da coleção. Basta que eu escolha, né? E aí, dentro do software que eu vou utilizar para estar acessando essas imagens, eu posso estar fazendo a composição lá, a troca dentro da simbologia, colocando cada banda dentro de um canal e vendo qual é a composição que eu quero estar trabalhando. E agora, eu quero mostrar para vocês que aqui a gente está trabalhando com a Metá, mas vamos supor que você, sei lá, algum amigo pediu outro município. Ai, pega para mim uma imagem do Sentinel de um município todo, e aí como é que você vai fazer? Precisa reescrever todo o código? Não. Vem aqui nessa opção e troca, por exemplo, para outro município. Vamos trabalhar com o quê? Deixa eu ver. Castanhal. Então, vou selecionar o código de Castanhal e aqui dentro do código eu vou estar fazendo algumas mudanças, né? Então, aqui, como não é mais Cametá, posso deixar só o município selecionado para não ter que ficar trocando o nome.
e assim selecionar. Aí o código de Cametá mudou, então bem aqui eu troco. Pronto. Agora ele já vai filtrar o município de Castanhal. Aqui eu também troco para não esquecer o nome. Castanhal. E essa variável que eu troquei o nome, eu vou ter que trocar ela em todas as opções aqui do código, senão ele vai me dar algum tipo de erro. Castanhal. E agora eu vou pedir para ele rodar o código. Vamos ver se ele vai me levar para o lugar certo. Ó. Então, ele trouxe para a gente a coleção e trouxe para a gente a mediana. Então, isso facilita bastante quando a gente está querendo fazer um recorte da imagem que, por exemplo, de uma imagem que a gente no SGS teria que baixar uma a uma, aqui dentro do Earth Engine a gente consegue estar trazendo todas essas imagens de uma só vez e utilizando um mosaico com os melhores pixels, onde eu vou ter uma menor quantidade de nuvens para essa imagem. Tá? Agora, o que eu posso fazer? Posso estar exportando essa imagem. Então, vou vir aqui em Export, Image, e aí eu vou dar um Ctrl espaço, ele vai me dar algumas opções. Eu posso exportar essa imagem como asset para dentro da própria plataforma, que aí vai ficar dentro da minha conta. Eu posso estar exportando para esse Cloud Storage e posso estar importando para dentro do Drive. Vou importar aqui para... Ah, não. Vou importar para dentro do Drive. Vou dar um Ctrl espaço de novo. Mas antes disso, eu vou criar uma variável novamente, aonde eu vou selecionar algumas bandas para virem com essa imagem que eu quero. Então, vou colocar imagem, IMG, export. Vou dizer que eu vou querer a mediana. E vou ter que selecionar. Deixa eu ver. Praticamente. Vou vir aqui no código, o código que eu já tenho pronto. E vou selecionar essa parte, por exemplo. E colar aqui. E aí, como aqui no Sentinel a gente não, o nome da banda não começa com SR, eu vou ter que fazer essas alterações aqui. Vou deixar só as bandas que eu quero. Nesse caso aqui, eu vou baixar só a 4. Eu posso copiar, colar, 3, 2. Eu vou baixar a 8 também, tem 8, que é da família próxima. Vamos tirar esses. Pronto. Então, aqui eu estou dizendo que imagem que será exportada com apenas algumas bandas selecionadas. Aqui, exportar imagem para o Drive. O que eu faço agora? Vou ter que ir ajustando essas informações. Aqui dentro, vou utilizar essa imagem. Eu deixo description, folder, posso retirar esse. Scale, SRC eu posso tirar, máximo de pixel deixa. Esses todos eu posso retirar. Então, aqui na imagem, ele pede qual é essa imagem que eu estou querendo exportar, e essa daqui, que eu acabei de criar em cima. Colo ela. Ele me pede aqui uma descrição, que no caso vai ser o nome, né, desse arquivo. Colocar imagem,
S2, que é de Sentinel, Castanhal, Mediana, 2020 a 2022. Vou criar um folder, não é obrigatório, mas pode ficar melhor para organizar os seus dados. Curso, meninas, não, curso, Empodera, Gel. A região que eu vou fazer esse recorte é do município, né? Bem aqui desse município selecionado. Vou colar. A escala, como a gente está agora trabalhando com o Sentinel, ele tem 10 metros de resolução nessa imagem. E o número máximo de pixel, 1 elevado à 13ª. Então, aqui a gente vai fechar essa chave, colocar um ponto e vírgula. Vamos pedir para ele rodar agora, para ver se ele consegue exportar para a gente essa imagem. Pedir para dar um run. Informa aqui as opções que a gente escolheu, diz que o formato vai ser em GeoTIFF e eu vou rodar. Ver se ele carrega. E aí, quando ele aparece aqui no nome, Prática Sentinel-2, com esse asterisco, ele quer dizer que você fez alguma modificação no seu script e que ela ainda não está salva. Ou seja, se o seu computador fechasse agora do nada, ele só ia salvar com a última informação que tinha nesse script. Acho que você modificou agora, não ia ficar nenhuma. Então, você já clica aqui e aperta para fazer, para ele salvar esse seu script. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui dentro do próprio GS, ele mostra, porque aqui dentro dos exemplos ele tem um exemplo de diferença normalizada. Aqui. Diferença normalizada, clear. Meta de aqui. Acho que eu estava tentando fazer em cima de uma coleção. Deixa eu ver se aqui vai rolar, então. Eu vou criar uma variável chamada NDVI, onde eu vou pegar a mediana agora que eu tenho. Vou calcular uma normal average difference. Vou passar D8 e D4. Eu vou pedir para enviar como NVMe. Então, copiar essa informação. Vamos ver se vai funcionar. Enquanto a gente ficar aguardando. NVMe 01.
Hum. Ah, agora ele veio. Tá. Então, acredito que talvez antes não estava funcionando porque eu estava querendo fazer em cima da coleção toda. E aí o NDVI ele faz em cima de uma imagem apenas. Então, como aqui a gente já tem uma mediana, então coloca aqui, NDVI da mediana. Então, o que que eu fiz? Criei uma variável com o nome de NDVI, e então eu preciso de uma imagem para fazer esse NDVI, que é essa aqui, essa mediana. Escolhi, né, a função que é Normalize Difference, escolhi as bandas, que aqui para o Sentinel é a banda 8 do infravermelho próximo e a banda 4, e renomeei como NDVI. E aqui eu pedi para ele me mostrar no mapa, né, a, a imagem NDVI criada com o mínimo de 0 e o máximo de 1, porque como é uma diferença normalizada, vai de -1 até 1. Mas a gente pode colocar 0 aqui, ou o número que a gente quiser, para os fins das nossas análises. E aqui eu escolho o nome da camada ser NDVI. E aí ele mostra aqui para a gente, bem aqui, o NDVI dessa mediana aqui para a área de Castanhal. Só que aqui ele mostra para a gente os valores em preto e branco, porque eu não defini um parâmetro de visualização. E esse parâmetro eu posso estar definindo aqui. Como é que eu posso fazer isso? Aqui já fica a banda que eu vou trabalhar, que é o NDVI, e aqui eu posso escolher uma paleta. Eu venho aqui nesse mais e posso ir escolhendo as cores que eu quero trabalhar. Então, os valores mais baixos vão ficar com uma cor vermelha, os valores que vai para o laranja, amarelo, para chegar nos verdes, que serão os maiores valores. Então, feito isso, eu vou pedir para ele mudar minha visualização com relação a esse zoom que a gente está vendo. E com relação a esse zoom, ele vai mostrar para a gente os valores de pixel que começam com 0,12 até 0,91, que é o que eu tenho aqui nessa imagem. Aí eu posso aplicar essa visualização para a gente ver como que ele mostra. Então, deixa eu só mudar esse verde. Bom, se eu quiser alterar a cor, como é que eu faço? Clico aqui e arrasto para cá para ficar um pouquinho mais escura. Se eu não salvar esse parâmetro de visualização, quando rodar o código, eu perco ele e ele aparece novamente preto e branco. Então, o que que eu posso fazer? Posso importar esse parâmetro. Deixa eu ver. Já veio para cá. Tem aqui. Vou fechar e vou mudar o nome dele também. Vou colocar vis NDVI, que é o parâmetro de visualização do NDVI. E ele informa aqui pra gente que ele vai utilizar a banda do NDVI e ele vai pegar os valores que começarem com 0,12 até os valores de 0,91. Então, deixa eu vir aqui. Deixa eu baixar mais o código. Bem aqui, na visualização, preciso passar o parâmetro que eu criei, que é o vis NDVI. Agora eu rodo de novo o código. Então, aqui a gente já tem o NDVI dessa, vou deixar essa parte de baixo, o NDVI dessa área. Aonde, se eu vir aqui com essa ferramenta Aspecto e clicar, por exemplo, nessas áreas onde ele está mostrando serem mais verdes, eu vou ter algumas informações aqui sobre as bandas, mas a gente vai focar agora na análise do NDVI. Então, ele mostra que nesse pixel aqui que eu cliquei, o NDVI
corresponde a um valor de 0,90. Então, provavelmente deve ser algum tipo de floresta, né? Então, se a gente quiser verificar se realmente corresponde a uma floresta, basta que eu ative aqui a minha imagem, né? É algum tipo de vegetação. Basta que eu ative a minha imagem e possa fazer essa verificação entre uma imagem do NDVI, de um índice, e uma imagem de composição verdadeira. Ó. E aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Bem aqui. A gente tem esse rio. Não sei se ele vai me ficar aqui. Não tem. Mas essas áreas aqui, de vermelho, são as áreas que apresentam os menores valores dos pixels. Ó, o valor negativo. Provavelmente deve ser um curso d'água aqui. Deixa eu... É, ó. Um recurso hídrico. Aqui, ó. Bem aqui. Então, está correspondendo ao que a gente costuma ver na literatura, né? Para os valores que a gente vê na literatura. Então, aqui, eu só estou exportando a minha imagem, que até não acabou ainda de exportar. Eu só estou exportando a minha imagem da composição verdadeira. Essa composição aqui que a gente está vendo. Mas e se eu quiser exportar esse NDVI? Eu vou ter que apagar tudo? Não, posso copiar essa parte aqui do código, colar aqui embaixo e só fazer algumas alterações. Vou colocar agora exportar a imagem NDVI. Aí, bem aqui nessa opção, vou ter que trocar, porque agora eu não estou mais exportando essa imagem. Eu estou exportando o NDVI. Então, basta que eu venha aqui, ó. NDVI, copio o nome de NDVI e colo aqui nessa opção. E troco aqui também. Em vez de imagem, eu vou colocar NDVI, S2. Esse restante todo vai permanecer. E aí eu posso vir aqui, dar um Ctrl. E aqui já aparece para mim a opção ó, de fazer a exportação dessa imagem do NDVI. E aí eu venho aqui e dou um não. Peço para ele roubar. Só como a gente está fazendo para essa área de castanhal muito grande, então talvez vá demorar, né? Porque já passaram 11 minutos. Demorar num bom sentido, porque se a gente estivesse fazendo isso de outra forma, talvez demorasse muito mais. Mas deixa eu ver se eu consigo pegar só uma parte. Vou apagar essa geometria e vou selecionar uma outra geometria bem aqui também. Ó, foi bom que isso aconteceu, porque eu cliquei errado. Então, venho aqui na mãozinha, clico em cima dessa geometria errada que eu desenhei e apago. Então, venho aqui no retângulo e desenho aqui um retângulo em cima de uma área que eu queira. Pronto. E lá em cima eu posso trocar o nome desse retângulo. Vou colocar aqui. Vou trocar o nome. Qual é o nome aqui que eu estou utilizando? Município selecionado. Então, aqui, preste atenção no que eu vou fazer. Essa geometria que eu criei, eu não vou mais trabalhar com esse... Não vou mais trabalhar com esse município. Eu quero trabalhar só com essa geometria. Deixa eu digitar aqui. Quero trabalhar só com essa geometria. Então, o que eu vou ter que fazer? Para dar menos trabalho, eu posso estar usando o mesmo nome que eu utilizei para o município. Porque senão eu vou ter que trocar em todo o meu código esse nome aqui, Muni selecionado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse Muni selecionado, eu vou deixar essa linha de código comentada. Então, quando a gente comentar ela não vai mais ser rodada no código, e eu vou passar esse nome Muni selecionado aqui para dentro da geometria. Eu vou dar Enter.
agora, quando eu rodar o código, a minha área de estudo vai ser agora essa geometria. E não deu nenhum problema porque eu já estava fazendo, porque esse nome Muni selecionado já está presente em todas as minhas linhas de código. Então, é uma outra facilidade dentro aqui da programação do Earth Engine. Deixa eu ver se agora a gente consegue exportar. Ó, demorando muito, todas as duas. Então, agora eu vou colocar, ao invés de imagem, vou colocar retângulo, esse só reto, vou tirar esse castanhal. Vou criar esse mesmo nome para daqui para cá para baixo. E vou dar um. E aí eu posso estar cancelando aqui. Eu não quero mais para essas duas áreas. Posso estar cancelando essas exportações e estar pedindo essas outras aqui. Só que essa aqui é do RET NDBI. Vou dar de novo o código para ele poder atualizar o nome. Então, agora NDBI, vou pedir para rodar. E agora essa mesma. Vou salvar aqui meu código. Então, a aula de hoje era basicamente isso, né? Na verdade, retirar essa imagem e colocar dentro do QGIS eu fiz ontem com vocês. Provavelmente vai funcionar, mas a gente pode ficar aqui aguardando. Não sei quanto tempo que vai demorar para carregar, né, dessa área. Fiz uma área menor para que a gente pudesse ver isso dentro do SIG. Então, vamos ver se a gente consegue visualizar. Mas eu não sei se vocês estão com alguma dúvida, se vocês têm algo para falar, se enrolou muito a cabeça de vocês. E aí, professora? Eu tô, tipo assim, olhando, observando, né? Só parei para observar mesmo. Não, mas é importante você entender, tentar entender o processo, porque são muitas coisas, é o primeiro contato, então tem muita informação. A gente acaba se perdendo. Mas com tanto que você vai revendo essa aula, a professora está gravando, né? Então, contanto que você vai revendo a aula e prestando atenção do que eu falei, para onde veio, o que é cada uma das coisas, eu acredito que vocês vão conseguir reproduzir esse código, conseguir entender que realmente é muita informação, mas vai dar certo. Então, aqui, ó, como é uma área muito menor, eu já consegui fazer a exportação bem rápido. Então, vou pedir para ele abrir aqui na pasta Open Drive. E aqui eu tenho as duas imagens, uma é a mediana, né, normal, do RGB, e a outra é o NDVI. Eu vou selecionar, vou pedir para fazer o download. E eu escolhi onde que eu vou salvar aqui. Vou abrir na pasta. Deixa eu ver. Área de trabalho. Raster. Vou extrair as imagens. Então, aqui o NDVI e aqui a mediana. Vamos aqui para o QGIS. Vou tirar essa de 1. Desativar isso aqui. Vou jogar as duas imagens aqui para dentro. Vou jogar a primeira mediana.
mediana da área que a gente escolheu, vezes MEV, para a gente ver se caindo certinho no lugar. E agora o NDVI. E pode fazer algumas alterações aqui, botando a falsa cor e é cinza. Simples. Certo. Evaluate. Então, a gente conseguiu trazer a visualização tanto do NDVI quanto do. Deixa eu trocar isso em verde. Tanto do NDVI quanto da imagem mediana que a gente trouxe da área que a gente analisou. Daria para fazer isso para todo o município, só que demoraria um pouco mais de tempo até a gente receber essa imagem. Pode perguntar, Carla. E Thaís, toda vez eu vou ter que ir lá no QGIS? Toda vez vai ter que ir no QGIS. Como assim? Depois que tu baixas a Não, imagem? porque tu foi lá e aí eu não entendi direito porque passou para lá. Ah, tá, entendi. Então, eu fui para o QGIS porque depois que eu baixei essas imagens, eu preciso abrir ela em algum SIG para ver se a imagem veio correta, se caiu no mesmo lugar, se tá com todas as informações que eu preciso. E aí, como o que eu mais utilizo é o QGIS, eu tô abrindo ela lá. Mas se tu tivesse, por exemplo, o ArcGIS, tu poderia abrir ele lá também. As Ah, tá. Então imagens é lá. só para confirmar mesmo. Eu pego a imagem para eu Para te confirmar. fazer isso, para te fazer o mapa, para te fazer algumas outras análises. Por exemplo, se eu tivesse aqui alguns pontos de coleta aqui, poderia estar colocando aqui por cima do meu NDVI. Entendeu? Aqui é para a gente fazer a finalização com um mapa. Mas eu poderia, basicamente, estar apresentando tudo aqui, dentro do GS, ó. Ah, eu já tenho aqui todas essas informações, eu poderia estar incrementando esse mapa, esse layout, colocando, por exemplo, essas informações aqui dos pixels que eu coloquei no QGIS, tem como fazer aqui também, isso aqui já é algo um pouquinho mais complexo, mais trabalhoso, mas dá para fazer. Entendi, obrigada. De nada. Então era isso, gente. Era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar algum conhecimento sobre a plataforma, mostrar a importância dela, como ela vai melhorar a vida de vocês, trazendo praticidade, principalmente para essa questão de baixar as imagens de Sentinel, Landsat e outros satélites que a plataforma tem aqui no catálogo de dados, mas de uma forma mais sucinta, vamos dizer assim, mais rápida, mais automática, porque a partir que você tem esse primeiro código, você não precisa mais ficar reescrevendo o código se você vai ter essa mesma finalidade. Então acho que vai ajudar bastante assim vocês, principalmente para fazer um recorte de uma imagem para uma área muito extensa, já vai fazer, já vai poder auxiliar vocês, eu acredito. Então é isso, professora. Aqui ela tá aí. Tô aqui, sim. Bom, muito obrigada, Thaís. Parabéns. Essa parte aí acho que é muito legal. Esse finalzinho dessa exportação lá para o SIG, né? Isso, A Carla perguntou se é obrigatório. Não, mas é muito legal porque dá também oportunidades de integrar outras ferramentas, né? Que já são talvez mais isso. usuais, né? Do grande público, enfim. E aí, estou muito contente e muito feliz aí com a tua apresentação, essa
o exemplo de Castanhal, né? Acho que foi muito legal pensar aí no lugar que a gente compartilha junto com o Precisa grupo. tua também. Isso. E eu queria fazer um pedido aí para as meninas que estão online, tá? Que dessem aí uma fala, né? Se pudessem aí dizer o que acharam, se ainda continuam com dúvida. Enfim, eu queria ouvir de vocês também um pouquinho. Fique à vontade, as críticas são bem-vindas. Pode falar, Carla. Boa noite. Eu sou iniciante, né, no processo, então estou conhecendo a ferramenta e para mim foi muito válido. Está sendo um aprendizado imenso, né? E a Thaís tem explicado de uma forma assim bem didática e para mim eu estou aprendendo, né, bastante detalhes, né, que até o momento eu ainda não estava assim antenada. E agora eu estou começando a abstrair melhor, assimilar, e aí eu vou continuar, né, nesse processo para que a prática vá me deixando mais íntima da ferramenta e com isso eu possa prosseguir com os meus estudos, né, com as minhas análises e chegar, né, a fazer análises mais detalhadas, assim como ela, né, Complexas, né? bastante prática e experiência, mas é isso, mas contribuiu bastante, um excelente curso, professora nota 10, muito bom, e é Obrigada. isso. Obrigada, Carla. Fico feliz que o curso pôde te ajudar, que pôde trazer esse primeiro contato para vocês. Eu tentei pensar de uma forma que eu conseguisse não ser muito complexa na minha fala, porque pensar em programação muitas vezes já dá um medo nas pessoas, já deixa elas um pouco acanhadas. Mas hoje em dia, o quanto mais de ferramentas a gente tiver ao nosso alcance, melhora os nossos processos, facilitando facilitando as nossas análises, deixando elas mais rápidas, dentre outras possibilidades que a plataforma vai oferecer para a gente, né? Então, eu fico feliz, eu espero que vocês possam rever esse vídeo várias vezes, rever a minha enrolada lá na parte do NDVI, essas coisas vão acontecer, às vezes vocês vão esquecer uma vírgula, uma letra, e aí vocês vão ficar batendo cabeça para saber o que foi que estava errado, mas faz parte do processo da própria programação, que é como se você estivesse escrevendo uma receita de bolo. Então, qualquer coisa que você escreva, né, uma receita qualquer coisa que você esqueça ou que você inverta a ordem, vai alterar no seu resultado final. Então, é isso. Nem sabia, a Alessandra dizendo que nem sabia. Pode falar, Bruno. Olá, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ah, tá. Uma pergunta, Thaís. A Diga. plataforma, ela é aliada com o Google, certo? Eu queria saber que Isso, é os conta do trabalhos que a Google. gente fizer nela vão sempre para o Google Drive? Então, você pode estar exportando para dentro do Google Drive. Só que você pode também estar deixando esse projeto, esse script pronto dentro apenas da plataforma. Eles fizeram essa integração com o Google Drive justamente para você poder retirar os dados que você vai gerar de uma forma mais simplificada e que muitas pessoas já têm acesso, porque como é do Google, meio que está tudo integrado, junto com o teu Gmail, junto com o teu Google Drive. Então, é assim, você pode estar retirando essas informações através do seu Google Drive. Não sei se eu te respondi. Eu respondi a tua pergunta? Sim, sim, eu consegui entender. Eu gostei muito da sua didática. E eu achei a linguagem bem parecida com a linguagem R. Eu cheguei a fazer um módulo Sim. de R na minha antiga faculdade, então eu não tive muita dificuldade, consegui entender Uhum. bastante. Obrigada. Sim. Por E um nada. aviso, meninas, não esqueçam de assinar a frequência do workshop, tá? Eu coloquei lá no chat.
Então, acho que é isso. Se alguém ainda quer falar mais alguma coisa. Elas ficam envergonhadas e depois ficam atrás da gente para tirar dúvida. É, Eu bom, sempre assim, se eu estivesse no lugar, talvez hoje não. Talvez hoje eu já perguntaria com alguma cara de pau, ou falaria alguma coisa, mas antigamente eu ia ficar calada. Mas, professora, como é que a gente vai falar? Eu, principalmente, quando eu vou falar alguma coisa, a mulher deu uma aula aqui, um show de aula que eu nunca tinha visto. Na verdade, agora eu tô como diz a outra moça, a Carla, né, Azevedo. É tudo novo. Então, é muito bom. Que bom que tem essa ferramenta. Eu achei um pouco, para mim, complexa. Mas, assim, é prática, né? Como a senhora fala sempre pra gente, né? Então, é isso. Eu gostei muito da aula e eu fiquei surpresa. Eu fiquei, caramba, muita coisa, meu Deus, eu tenho que meter a mão na massa e fazer, né? Tem que praticar. O primeiro contato realmente assusta um pouco, mas depois, quando tu percebes o quanto ela vai facilitar a tua vida, acho que baixar a imagem do SGS só quando tiver algum problema na plataforma, pelo menos agora já é o meu novo, a minha nova, como é que eu posso dizer? Meu novo hobby, assim. Já é a minha nova preferência, é só baixar através do Google Earth Engine. bom, então beleza. Se a gente não tem mais nenhuma outra pergunta, também pelo avançar da hora, hoje é sexta, né? Todo mundo quer descansar, É, todo mundo quer também curtir aí qualquer coisa. Eu finalizo aqui, sextou, né, Alessandro? Finalizo aqui agradecendo mais uma vez a Thaís pela disponibilidade, agradecendo pela didática, pela paciência, né, pela super aula, como a Alessandra falou, vou pegar a palavra dela, um show de aula. Fiquei muito encantada obrigada. aqui. É, e aí depois mais a gente conversa, que se tiver tudo ok, a gente disponibiliza para vocês os vídeos, para vocês refazerem. E a ideia, Sim, gente, é que realmente a gente possa treinar, que a gente possa começar, né? Para que a gente realmente chegue no patamar da Thaís em algum dia, a gente precisa iniciar, a gente precisa dar o primeiro passo. E como eu sempre falo aqui no nosso grupo, é um lema que eu trago já há bastante tempo, que é quem ensina aprende mais. Então é um pouco disso que a gente promove aqui, quando a gente aprende alguma coisa, a gente compartilha e depois compartilha e compartilha, e à medida que vai compartilhando, mais pessoas vão sabendo e a gente vai empoderando aí tantas cientistas que estão querendo, né, atuar no mercado de trabalho da geotecnologia. Então, muito obrigada, Thaís. Obrigada a vocês também que estiveram aqui nessa sexta-feira, obrigada, né? professora. Depois mais a Bruna, semana que vem, vai mandar o certificado para vocês com calma, tá? Vai mandar também para a professora Thaís e ficamos aqui disponíveis para dúvidas, se vocês tiverem alguma, podem mandar no e-mail que a gente passa para a Thaís, ou depois, se quiserem, falem com a Thaís, enfim. Então, muito obrigada, meus Professora, amores. Oi. professora, eu só queria falar com relação. Eu queria saber se tem a possibilidade de eu passar aquele slide, né, que eu apresentei, que ele é muito simples, fala algumas coisas sobre a plataforma, e lá eu coloquei duas referências que eu acho assim que são imprescindíveis para vocês, que é o SADEC, né, e o outro é o Christian, nessa parte do GE. E eles têm muitos vídeos no YouTube, no canal do YouTube, e vocês podem estar aprimorando e melhorando a informação de vocês com o GE. E daí eu queria saber também se eu posso compartilhar isso, porque o Christian também é uma das pessoas que eu me inspirei muito assim para aprender coisas sobre o GE, e ele vai estar promovendo um mini curso sobre o Google Earth Engine, e é um mini curso gratuito, onde ele vai apresentar muito mais coisa do que eu falei aqui para vocês. E aí eu acho que seria uma oportunidade também para vocês estarem se aprofundando mais na ferramenta, praticando.
e vendo até a didática de outra pessoa, como que ele vai mostrar algo que eu mostrei de uma forma mais diferente ou parecida e ver qual é o jeito que você vai se encaixar dentro da ferramenta. Aí eu queria saber se eu posso mostrar aqui, né, procurar o link Claro, para claro, mandar Thaís, não, aqui. fique à vontade. Aqui é um espaço livre, pode Hum, compartilhar, curso gratuito, curso pago, não tem problema também. Pode fazer tá, propaganda, aqui a gente gosta. É muito bom tá saber que aqui, ó. tem mais pessoas atuando, né? A tua tela não Sim, tá está aqui. aparecendo. Não, eu vou mandar o link, mandei o Ah, link ok. aqui. Ah, Aí tá, tá. vocês já deixam salvo e se Aqui, inscrevam que vai beleza. ser um Aham. ótimo curso. Pronto. Ah, eles são super legais. Tem vários mesmo cursos bacanas. E não se esqueçam de se inscrever no site no YouTube do SADEC. Grande Eu fico Sadec. passando, Ah, eu eu quero fico fazer passando as aqui. informações do SADEC. O professor Sadek também, eu conheço ele já há muito tempo, da época da faculdade, né? 1800 antigamente. Enfim. Fala É, bastante da senhora também. hã? Ele fala bastante da senhora É, também. a gente já lidou aí nesses grupos também das redes sociais, enfim, aí eu dei uma afastada, mas tá bom. Eu queria só também Uhum, aproveitar, Thaís, se você me permitir, ela não gosta que sim. eu fale, mas eu não quero nem saber, eu vou falar Eu não também. Cadê a gosto. Deusanira? Deusanira deve estar dando mama. Mas a Deusanira, Deve, né, é da equipe sim. também, que trabalha com a Thaís. Então eu acho, olha Ah, tá aí, só, adeus. meu Deus do céu. Olha quem está estudando o mapa aqui com a gente. Coisa É, gostosa, meu Deus. Enfim, então a Nira também, na medida do possível, ela lida com essa temática. Quem sabe aí a gente não possa também perguntar para ela. Ela é meio tímida, mas uhum, ela sempre colabora, sempre nos ajuda, né? sim. Sempre tá junto com a gente. Adeus. Tu chama ela de Deus, a gente chama ela de Nira. Lá no trabalho, todo mundo chama ela de deusa. Mas eu Já acho que até a ficou família permeado. dela chama ela de deusa. Não sei por que a gente chama ela de Nira. Chama a Nira em casa. É Ó, Nira? chama Tu te ali. É, apresentou casa. como Nira pra gente, mas muita gente te É, chama de deusa. eu É, acho que foi até o tu, olha primeiro. só o teu nome aqui. Pois é. Acho que é a primeira parte. Até Aí ela fica. escreve deusa, mas chama Nira. Então é isso. Beleza, então, gente. Boa noite a todas vocês e até logo. Tá, e obrigado pela oportunidade, professora. Nada, Foi que muito isso. bom, gostei. Perdi um pouco da vergonha que eu ainda tenho muito, mas eu gostei, espero ter conseguido contribuir para as meninas e para absorção, né, desse tanto de informação. Então é isso. Aproveitem a sexta-feira, eu vou passar os slides para a professora, acredito que depois ela repasse por e-mail, né? Pronto, E isso. é isso. Obrigada, gente. Obrigada também. Um beijo a todas e boa noite. Boa Boa noite, noite. obrigada. Tchau.